A gente encontrou um Airbnb aqui em Cars, bem baratinho, 88 liras, nós dois à noite. Então dá uma olhadinha no elevador. Primeiro vou eu, depois vai o Marcelo. Só cabe eu. Tchau. Não sei como as pessoas conseguem andar, porque elas andam normalmente. Dá uma olhada nisso aqui. Eu ando devagar, eu tô com bota pra neve, mas é gelo puro. Gelo, gelo, gelo. A gente escorrega toda hora. Dá um medo de cair. Ai! Ó, vai passar uma pessoa. Dá uma olhada como ela anda. Gente, e nessas cidades que são congelantes, nessas cidades que nevam, que dá essa temperatura, uma coisa perigosa são as estalactites que se formam da água. Então a gente tem que andar sempre cuidando se não tem em cima da nossa cabeça alguma que possa cair e nos machucar. Outra coisa bem importante aqui em Cars é mel. Mel, Queijo. Queijo e o pato. Então, se você vier a Cars, você tem que experimentar o mel, experimentar o queijo e experimentar o pato. Ó, cena bem comum na Turquia. Dois homens andando de braço dado, às vezes até três. Isso é bem... As pessoas andam normal, eu não consigo. Olha, gente, isso é perigoso, entendeu? Vamos longe. Gente, isso daqui ele falou que é hurma. Eu esqueci o nome em português. Tâmara. Ele falou que é tâmara, mas é bem pequenininha. Dá uma olhada. Çok iyi. Muito bom. Bunlar ne? Bu kırmızı ne? Burası çekirdekler iş. Kompostosu olur, komposto. Bu neydi ya? Bu da kuşburnu dağlarda yetişir. Kuşburnu. Çay yapıyorlar. Kuşburnu, çay yap. Bulgarya var o. Yiyorsunuz. Yok, Yenmez çay. Sadece Ama bu bir tane bundan yesene bak. tabii ye. Bu sizin bir tane bir şey benziyor diyoruz ben bizde. Siriguela. Güzel abi. Gente, isso aqui parece siriguela. İsmi ne? İğde. Ide. É uma frutinha. Ela tem, ó. Ela é seca aqui. Ağzı şey yapıyor değil mi? Heh, biliyorum yemiştim. Eu não sei se vocês conhecem no Brasil, todo mundo, jatobá. No Mato Grosso do Sul tem muito jatobá. É mais ou menos isso, parece que tá comendo um monte de talco, um monte de pó. Pudra gibi. Gusya ne? Bu ekşi. Erik ekşisi. Ameixa. Erik ama ekşi. Ezilmişi. Gente, olha isso aqui, parece um rocambole. É ameixa. Bir de kızılcığı Ameixa var. pura. Bu tatlı. O. En son. Ha. Sonra. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çekirdek. Çekirdek siyah. Semente. Preto. Branco. Branco. Girassol. Semente de girassol. Nada de porco, gente. Só carne de vaca ou de cordeiro. Aqui porco não. É, aqui
aqui você não vai encontrar nada de porco. Você pode comer salsicha, sujuco, que é aquilo ali. Olha as vitrines de queijo, porque queijo é uma coisa bem tradicional e especial aqui de Kars. Dá uma olhada. Esse queijo fica aqui dentro, ó. Gente, ele é curtido dentro do couro da ovelha. Olha só. Olha a vitrine. Esse é um queijo que eles fazem muito grande. É bem tradicional. Eski, antigo. Ah, aqui tem desse queijo aqui, ó, em partes menores, em couro cortado menor. Gente, todo lugar que você visita na Turquia, você recebe uma aula. O dono aqui do estabelecimento acabou de me falar que esse queijo, ele funciona como um antibiótico natural, que as pessoas antigamente só usavam isso como antibiótico quando faziam uma cirurgia, tinha alguma coisa que precisava usar um antibiótico, eles utilizavam esse queijo. Colocavam tanto em cima da onde foi aberto, né, a cirurgia, onde foi dado ponto, ou come o queijo. Diz que funciona como um antibiótico natural para o nosso corpo. Aí ele pediu para abrir um para eu poder provar. Eu falei que não precisava, mas ele fez questão de eu provar, então eu vou provar. Bom, né? A diferença da cor branca e mais escuro, ele falou que é o tempo. Um tá um pouco verde, o outro já tá como se fosse no tempo certo. Mamburenk? Yeşillenmiş. Olgunlaştığı zaman oluyor. Olmuş. Então, quando ele tá nessa cor é porque ele já tá no tempo certo. Altına fiyatı yazır. Altına bak. É muito bom. Siz evde her zaman var bu. Evet. Çok iyi. Tuzlu. Tem, ele é salgadinho. Dayanmaz. Uzun süre kalmaz yani. Precisa do sal. E quanto mais tempo ele fica comendo sal ou mais sal. Então, dependendo do tempo, ele tá mais salgadinho ou menos salgadinho. Mas é muito bom. Çok iyi. Sal. Olha o tamanho da romã. Comparada com a romã do Brasil, né? É quase um melão. Gente, é tudo tão lindo. Eu quero compartilhar tudo com vocês. Eu quero mostrar tudo pra vocês. E não vai caber num vídeo só. Dá uma olhada naquilo lá atrás. É tudo muito antigo. Aquelas pedras, ó. Aqui a pedra é branca. Significa que essa construção ela é mais recente. Lá atrás a gente tem com a pedra escura. Uma pedra mais preta. São pedras vulcânicas. Então ela é muito antiga. Ai, é tudo tão lindo. Dá uma olhadinha nessa mesquita. Buda, né? A entrada das mulheres e ali a entrada dos homens. É sempre separado. Agora dá uma olhadinha lá em cima. Como é que tá de gelo. A história de Kars remonta a 5.000 anos. Enquanto a Anatólia estava experimentando sua idade de ouro no período Urartu, entre os séculos 9 e 6 a.C., os primeiros vestígios de civilização foram colocados em Kars. Então, os persas chegaram à região e fizeram da Anatólia uma província. Então começou o período helenístico de Alexandre o Grande. No século I, Tijian II estabeleceu um grande reino armênio que se estende do Líbano à Capadócia, na região incluindo Kars. Aqui nessa região, bem no centro de Kars, nós temos o Castelo de Kars. É chamado de Castelo Central, Castelo Interior ou Estadel. Embora algumas fontes digam que foi construído pelos Saltuques no século XII, remonta ao século X. Segundo as fontes, as muralhas exteriores, com exceção do castelo central, têm 27.000 metros de comprimento e são constituídas por 220 baluartes. Dá uma olhadinha ali, eu acho que eles vão subir para escorregar.
Ali nós temos a Igreja dos Apóstolos, localizada em Kality Mahallesi, na borda sul do castelo de Kars. É uma das igrejas armênias da cidade e foi construída pelo rei Abbas em 932 e 937 d.C. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Manyak mısın ama senden güzel yapıyor. Ve sen buraya kadar yaptın. Adam nereye kadar yaptı? Görüşürüz. Vamos voltar à história desse local, porque a gente tem muita coisa para aprender aqui. Novamente, os armênios voltam a dominar Kars, e nos séculos 10 e 11, sob o domínio dos armênios, a região viveu sua idade de ouro. A cidade, com 1001 igrejas, é construída, se chama Ani. Nós já mostramos o vídeo de Ani aqui, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. A capital Kars é transferida para Ani. Magníficas maravilhas arquitetônicas são reveladas. Gente, dá uma olhada. Isso aqui caiu lá de cima. Então quando a gente está andando pela rua, é isso que tem que cuidar. Porque se cai em cima da gente, machuca e machuca bastante. Igual uma pedra afiada. Após ser conquistada por seljúcidas em 1058, os georgianos em 1124, Saltukoglu-Larã em 1153, mongóis em 1239 e outros reinados, durante o reinado do sultão Süleyman Khan, passou sob o domínio dos otomanos. No século XVI, Kars tornou-se uma importante base militar e cidade fronteiriça dos otomanos. O castelo foi reforçado e reparado, muitas mesquitas, banhos e pontes foram construídas. Subir é difícil, descer dá medo de escorregar, gente. Gente, dá uma olhadinha, agora que eu vi minha máscara, vai ficando branca de gelo. Nós vamos continuar andando e conhecendo mais sobre o lugar, aprendendo, vendo a história daqui dessa cidade. Dá uma olhada nesse lago congelado. A sensação é fria, mas é muito bom caminhar por aqui. Entre os anos de 1877 a 1918, Kars ficou sob domínio dos russos. Eles trouxeram da Holanda arquitetos que construíram edifícios de pedra maravilhosos. Tendo sido derrotada pelos otomanos e seus aliados no início de 1918, a Rússia abandonou suas armas e deixou Kars para o Império Otomano com o Tratado de Brest-Litovsk. Vamos aquecer um pouquinho as mãos na linha, botar lenha na fogueira. E aí? Aquecer. Que não é mole não, gente. Mais pertinho.
Durante a Guerra da Independência, Kızıl Karabekir Paşa, o 15º comandante do corpo, libertou Kars em 30 de outubro de 1920 e a bandeira turca foi içada no castelo de Kars com o Tratado de Moscou em 16 de março de 1921. Kars foi devolvida à Turquia. Olha. Dá uma olhada, gente, na quantidade de lenha. Esse é o aquecedor natural das casas. Kolay gelsin. Yetecek mi? Yeter mi diyorsun? Yeter herhalde. Kolay, Yetmese tekrar alacağız. Başka çare yok. kolay gelsin abi. E pelas ruas a gente encontra espalhado esses fogareiros para acender fogo e se aquecer. Kars, uma das raras cidades onde você pode ver exemplos muito bonitos da arquitetura otomana, russa e armênia, conseguiu acomodar diferentes culturas étnicas em harmonia. Em outras palavras, podemos dizer que Kars, que possui um rico tesouro cultural, é a cidade mais ocidental do Oriente. O nível educacional da cidade é muito alto. E uma cidade que atribui grande importância à arte tem localizado aqui o conservatório e é um dos conservatórios mais importantes da Turquia. Então, Kars é uma cidade de música, dança e literatura. Como Kars está localizada na fronteira entre o Oriente e o Ocidente e é vista como uma porta que se abre para a Anatólia, seu nome é Kars, significando porta, desde o tempo dos urartianos, seljúcidas, armênios e otomanos. Essa é a Mesquita Fethiye. Localizada no bairro de Ortakapı, foi construída pelos russos como uma igreja no estilo da arquitetura báltica no final do século XIX, e o prédio foi usado como pavilhão esportivo interno após os primeiros anos da República e foi convertido em uma mesquita em 1985. Kars foi a primeira cidade a receber o título e medalha de Gazi, devido a todo o sofrimento e perseguição que sofreu. Kars sobreviveu a todas as guerras, terremotos, incêndios e saques pelos quais passou, deixando esses dias difíceis para trás e conseguindo fazer do seu passado parte de sua cultura. A gente encontrou um buraco aqui na neve, ó. Dá uma olhadinha ali. Quanta água ainda tem ali para baixo. É frio. Ah, tem mais, ó. Agora nós vamos para o nosso próximo destino. Eu espero que vocês tenham gostado de Kars tanto quanto eu. Nos vemos no próximo vídeo.